Olá, gente, tudo bem? Vamos começar agora a última aula de cinética, a lição 10, que se refere à equação de Arrhenius, na qual a gente vai ver como é que se comporta a velocidade da reação se a gente mexer na temperatura. Bom, todos nós já sabemos, em princípio, que aumentar a temperatura vai fazer a reação ocorrer mais rapidamente. Bem, mas qual é a equação que nos permite calcular qual é a nova velocidade numa nova temperatura? Então, a primeira coisa, você deve saber que a velocidade da reação depende do número de colisões que ocorram entre as moléculas. Mas se você pensar assim, que você tem duas moléculas num campo de futebol, então qual é a chance de colisão? Bem, a frequência de colisão vai ser pequena porque a concentração é muito baixa. Então quer dizer que a frequência de colisões depende da concentração. Quanto mais concentrado, maior o número de colisões. E, portanto, maior vai ser a chance de ocorrer uma reação. Para ocorrer a reação, depende da colisão. Ou melhor, depende da frequência de colisões, que depende da concentração dos reagentes. Só para ilustrar, se você tivesse, por exemplo, um mol de gás, a pressão de uma atmosfera e a temperatura de 25 graus Celsius, ou seja, 298 Kelvin. Qual seria o volume ocupado por esse gás? Então você tem um mol, uma atmosfera e a temperatura 298. Faz o cálculo, PV igual a nRT, e aí você vai encontrar um volume de 24 litros. Então quer dizer que um mol de gás se encontra no recipiente de 24 litros, ocupando o volume de 24 litros. Quantas moléculas nós temos então por centímetro cúbico? Então você vai fazer assim. Bom, um mol em 24 litros, então você vai ter, um mol é 6 vezes 10 a 23 moléculas, né? Então você vai ter 6 vezes 10 a 23 moléculas em 24 mil centímetros cúbicos. Então você vai encontrar X moléculas em 1 centímetro cúbico. Quando você fizer essa regrinha de 3, você vai achar 25 vezes 10 elevado a 18 moléculas por centímetro cúbico. Então você vai encontrar 25 quintilhões de moléculas em cada centímetro cúbico. Bom, é lógico que então você vai ter um número grande de colisões. Se cada colisão resultasse numa reação química efetiva, então a reação seria quase que instantânea, porque são tantas moléculas que aparecem em 1 centímetro cúbico. Bom, mas em princípio a ideia é a seguinte: para haver a reação, tem que ter a colisão. Ou melhor, você vai medir a frequência de colisões. E a frequência de colisões depende da concentração dos reagentes. Tá, mas só depende da frequência de colisões? Não. Existem mais coisas, porque quando ocorre uma reação, a molécula tem que bater num ponto certo. Então, nós dizemos que existe um fator estérico. Estérico se refere à estrutura da molécula. Não é qualquer colisão que resulta na reação. Então, a velocidade da reação depende da frequência de colisões efetivas, que depende da concentração. Tá certo. Agora, não é só a frequência de colisões que decide. Por quê? Imagina que você tenha um alceno, onde então você tem um local onde tem uma dupla ligação, onde pode ocorrer a reação. Mas às vezes esse alceno é muito grande, então você vai ter uma cadeia carbônica totalmente inerte e apenas uma parte da molécula que pode efetivamente sofrer a reação. Então você vai ter muitas colisões que não resultam em nada e algumas que efetivamente pode resultar numa reação química. Então quer dizer que depende da estrutura da molécula. Nós dizemos que esse é um fator chamado fator estérico. É um fator que depende da estrutura molecular, da organização da molécula. Então, o que nós temos até o momento é o seguinte: a velocidade da reação depende da frequência de colisão, que depende da concentração, mas não apenas isso. Apenas uma parte das colisões é que resulta em reação química por causa do fator estérico, que a gente vai chamar de P. Então, o fator estérico P representa uma fração das colisões que efetivamente se transformam em reação química. Bem, mas não é só isso ainda não. Pode acontecer que ocorra a colisão no ponto certo, quer dizer que no local exato que a molécula é suscetível a realizar a reação e assim mesmo não reagir, porque falta a energia de ativação. Ou seja, a molécula tem que estar ativada, nós já sabemos disso,
para que a colisão, de fato, resulte numa nova molécula. Logo, para ocorrer uma reação química, são vários fatores. Ou seja, depende da frequência de colisões, que depende da concentração dos reagentes. Depois, apenas uma parte das colisões ocorre nos pontos adequados, chamado de fator estérico. E, finalmente, a gente deve saber o seguinte: a molécula, para poder realizar a reação, ela deve ter uma energia suficiente para poder quebrar as ligações na hora que ocorre a colisão, o que nós chamamos de energia de ativação. Então, a molécula tem que estar ativada para produzir a colisão efetiva. Examinando o gráfico de porcentagem de moléculas e energia, observa-se que apenas uma fração das moléculas está ativada em qualquer porção de moléculas. O cálculo que se faz para determinar o número de moléculas que se encontra ativada, quer dizer, com energia igual ou superior à energia de ativação, é dado pela seguinte fórmula: E elevado a menos a energia de ativação sobre RT. Essa expressão E elevado a menos energia de ativação EA sobre RT corresponde à porção de moléculas ativadas. Bem, então vamos reunir agora tudo o que nós já sabemos a respeito da velocidade da reação. A velocidade da reação depende da frequência de colisões entre as moléculas dos reagentes, que depende da concentração desses reagentes. Além de depender da frequência de colisões, depende também do fator estérico, porque apenas uma fração das colisões é que efetivamente pode resultar numa reação química. E depende ainda da fração de moléculas ativadas. Logo, se obtém a seguinte fórmula: V é igual a E elevado a menos EA sobre RT, vezes P, vezes F, vezes a concentração de A, vezes a concentração de B. Ok? Só que esse grupo de fatores, E elevado a menos EA sobre RT, vezes P, que é o fator estérico, vezes o F, que é a frequência, estão todos eles englobados num número chamado constante da velocidade, num K. Então, todos esses fatores se encontram dentro desse K, dessa constante. Então, você vai ter o seguinte: V igual a K, vezes a concentração de A, vezes a concentração de B. Tudo bem, mas essa constante, ela engloba vários aspectos da colisão que ocorre entre as moléculas para reagir. O fator estérico, você não pode mexer na molécula, ela só tem aquela estrutura e tem aquele ponto que vai dar a reação. E na frequência de colisões, você também não consegue mexer na frequência de colisões. Bom, mas na temperatura você consegue mexer, então o único fator que você pode ter algum controle é sobre a fração de moléculas ativada, variando a temperatura, tá certo? Então a gente vai dizer o seguinte: K, a constante da velocidade, é igual a um fator A, que é chamado fator pré-exponencial, vezes E elevado a menos EA sobre RT. Então, o que a gente está mexendo agora é exatamente na constante da velocidade. Então, tem dois fatores que você não consegue mexer, que é o fator estérico e a frequência de colisões. Tudo bem, mas você vai poder mexer na temperatura. Você vai poder aumentar ou diminuir essa constante da velocidade mexendo na temperatura. Tudo bem? Então agora a gente vai fazer algumas pequenas observações a respeito desse fator que é a fração de moléculas ativadas. A fórmula para calcular essa fração de moléculas ativadas é essa aqui: E elevado a menos EA sobre RT. Primeira observação: a energia de ativação ela é constante com a temperatura, quer dizer que ela não vai ser alterada, aumentando ou diminuindo a temperatura. O que acontece quando a energia de ativação é muito alta? Você deve lembrar o seguinte: energia de ativação alta quer dizer que essa reação vai ser lenta. Mas olhando o gráfico de distribuição de moléculas e a sua energia, a gente vai ver que apenas uma pequena porção de moléculas está efetivamente ativada. Então, quando a energia de ativação é alta, significa que a reação vai ser lenta, porque poucas moléculas estão ativadas. E se a temperatura for aumentada, você aumenta essa porção de moléculas. Logo,
Você aumentar a temperatura significa que você vai aumentar a velocidade da reação. Mas você tem reações onde a energia de ativação é muito pequena. Energia de ativação pequena quer dizer que a reação é rápida, ou seja, é que já existem muitas moléculas ativadas. Então, para as reações onde a energia de ativação é pequena, se você aumentar a temperatura, pouca coisa vai mudar, porque a maior parte das moléculas já se encontra ativada mesmo. Agora, a constante da velocidade, então, é igual a A vezes E elevado a menos EA sobre RT. Esse A é um valor constante, é chamado fator pré-exponencial, e a gente não vai mexer nele. Só vai nos interessar mexer nessa parte, nesse segundo pedaço dessa equação, que é E elevado a menos EA sobre RT. Bom, como isso aqui está no expoente, vamos calcular o logaritmo dessa expressão. Então vai ficar assim, ln de K é igual a ln de A, que é uma constante, mais ln de E elevado a menos EA sobre RT. Essa expressão, logicamente, obedece uma equação do primeiro grau. Então vai dar uma reta inclinada para a esquerda, porque você pode dizer assim, ln de K equivale a um Y, o ln de A corresponde ao coeficiente linear, EA sobre R pode corresponder, então, ao coeficiente angular A, vezes 1 sobre T, que corresponde a X. Então, você vai colocar num gráfico ln de K em função de 1 sobre T. Observe, então, que o coeficiente angular vai ser igual a menos EA sobre R. Isso é que vai nos interessar, efetivamente, para poder encontrar a energia de ativação, através do coeficiente angular desta reta. Ficaria ln de K2 menos ln de K1 sobre 1 sobre T2 menos 1 sobre T1. Isso aí vai ser igual ao coeficiente angular A, que é igual a menos EA sobre R. Vai ficar assim, ln de K2 menos ln de K1 é igual a menos EA sobre R, que é o A, né, que é o coeficiente angular, vezes 1 sobre T2 menos 1 sobre T1. Essa é a expressão que você deverá memorizar para poder resolver os problemas de variação de temperatura com a constante da velocidade. Agora, vamos examinar aqui dois gráficos assim, ln de K em função de 1 sobre T, onde você vai ter um A pequeno. Então quer dizer que essa inclinação é muito pequena. Isso significa que a energia de ativação é pequena. Agora, se você tiver ln de K em função de 1 sobre T, quanto maior esse coeficiente angular, maior a energia de ativação. Então, inclinação é pequena, energia de ativação baixa. Inclinação alta significa energia de ativação alta também. Agora a gente já deve estar pronto para poder fazer os problemas da chamada equação de Arrhenius. Exemplo 1. Exemplo 1 diz o seguinte, fala assim, a velocidade de decomposição do N2O3 foi estudada em uma série de temperaturas diferentes. Os seguintes valores da constante de velocidade foram encontrados: a 0 grau, a 25 graus, a 35 graus, 45, 55 e 65 graus, na escala Celsius. Vamos lá, a primeira constante era igual a 7,86 vezes 10 a menos 7. Bom, e assim foi determinada essa constante de velocidade em cada uma dessas temperaturas. E a pergunta é, quanto vale a energia de ativação dessa reação? Vamos resolver? Resolvendo. O primeiro passo é calcular a temperatura na escala Kelvin. Então vai ficar assim. A temperatura de 0 graus Celsius corresponde em Kelvin a 273 Kelvin.
a 25 graus é 298 Kelvin, a 35 graus 308 Kelvin e assim por diante. Beleza, aí você vai escolher duas temperaturas para você determinar a energia de ativação. Nesse exemplo, eu vou escolher a temperatura de 25 graus Celsius e 35 graus Celsius. E aí eu vou passar para a escala Kelvin e depois calcular quanto vale 1 sobre T. Então, 1 sobre 298 e 1 sobre 308. 1 sobre 298 vai dar 3,36 vezes 10 a menos 3 e 1 sobre 308 vai dar 3,23 vezes 10 a menos 3. Agora, calculando o ln de K a 25 graus e o ln de K a 35 graus. Então, a 25 graus, o ln de K deu menos 10,27. E o ln de K a 35 graus deu menos 8,91. Agora, eu já tenho os valores do inverso da temperatura, 1 sobre T, e já tenho os valores do ln de K. Vamos colocar esses dados na equação de Arrhenius. ln de K2 menos ln de K1 é igual a menos EA sobre R vezes 1 sobre T2 menos 1 sobre T1. Beleza? Essa é a equação. Vamos substituir os valores. Então vai ficar menos 8,91, que é o ln de K2, menos 10,27 é igual menos EA sobre 8,31, que é o R, né? Vezes 1 sobre T2 menos 1 sobre T1. 1 sobre T2 é igual a 3,23 vezes 10 a menos 3, menos 3,36 vezes 10 a menos 3. Bom, vamos resolver essas continhas aí, e aí vai ficar assim. 1,36 vai ser igual a menos EA sobre 8,31, menos 0,12 vezes 10 a menos 3. Bom, vai dar para cortar agora os sinais aí. E a energia de ativação, a resposta final vai ser igual a 94,18 vezes 10 a terceira joule por mol, ou 94 kJ por mol. Agora, gente, vamos fazer um pouquinho de exercício.